Boa noite, bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. E hoje, dando continuidade aos estudos, dos livros da codificação, continuamos aí, nos estudos do primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai falar um pouquinho do arrependimento, a importância deste ato na nossa vida. Que Deus abençoe a todos. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa fazer a fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes, retirando as energias inferiores. Que os anjos do Senhor possam nos trazer energias de conforto, de amor, de equilíbrio, coragem para enfrentarmos as dificuldades que hão de surgir ou as que já estão presentes. Que o Mestre Jesus nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos, do Livro dos Espíritos, lembrando que o codificador dessa doutrina, o organizador, foi Allan Kardec. Livro 4, Esperanças e Consolações, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e hoje a gente começa um novo subtítulo, que é Expiação e Arrependimento, que estão de número 990 a 993. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o arrependimento. Kardec, na questão de número 990, pergunta aos espíritos: o arrependimento tem lugar no estado corporal ou no estado espiritual? Então, primeiramente, o que é o arrependimento, É uma ação ao qual nós fazemos de mudança, de opinião ou de, às vezes, de algum comportamento que a gente estava tendo, que não era um comportamento, digamos assim, ideal, E Kardec pergunta, o arrependimento, ele ocorre no estado espiritual, no estado corporal, quando a gente já é só espírito, ainda está encarnado, E aí os espíritos respondem: no estado espiritual, mas ele pode também ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença entre o bem e o mal. Na questão de número 991, Kardec pergunta: qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? Quando o espírito já se encontra desencarnado, na erraticidade, no mundo espiritual. Os espíritos respondem: o desejo de uma nova reencarnação, de uma nova encarnação para se purificar. Porque a partir do momento que ele se arrepende, do mal que fez ou até do bem que deixou de fazer ao próximo, ele precisa vir numa nova encarnação. Como eu sempre falo, a encarnação é a prova realmente real, a prova física, do que o espírito realmente, para ver se ele se arrependeu ou não. E aí ele passa por esse processo de purificação, que se dá através da expiação, que é o quê? Realmente, às vezes, é o sofrimento, Muitos espíritos aí, e a gente até conversou um pouquinho, no encontro de terça-feira, refletindo e relembrando, Então, às vezes, aquele que foi um mau chefe, possivelmente, na outra encarnação, terá um mau chefe também, Aquele que for orgulhoso, possivelmente virá, em situações de maior humildade, de humilhações, Então, assim se segue a lei de causa e efeito, que é essa lei divina. O espírito compreende, no mundo espiritual, as imperfeições que o privam de ser feliz. E por isso ele aspira a uma nova existência em que poderá expiar suas faltas, os seus débitos, os seus equívocos, ou alguns chamam também de pecados, 992. Qual é a consequência do arrependimento agora no estado corporal, quando a gente está encarnado e esse arrependimento, a gente tem no estado físico, ainda encarnados? Olhem lá a resposta: avançar desde a vida presente. Se tem o tempo para reparar as faltas, os erros que cometeu, quando a consciência
faz uma censura. E aí, o que é a censura? Né? Uma recriminação mesmo, né? Um controle ali de informação e mostra ali para nós em vida, né? Nossa consciência, né? Olha, isso aqui está errado, isso não é legal. É a hora que a gente reflete, arrepende do equívoco cometido e tenta reparar reparar as faltas, né? Sempre com o intuito de melhorar. Ó, quando a consciência faz uma censura e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, é a oportunidade que a gente tem de começar desde já, né? 993. Não há homens que não têm senão o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento. Será? Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida não tem senão o instinto do mal, terá o do bem em outra. E é por isso que ele renasce várias vezes. Porque é preciso que todos avancem e atinjam o objetivo. Somente que alguns atinjam, perdão, o objetivo. Somente que alguns em um tempo mais curto, né, que ocorre, e outros num tempo mais longo, né, segundo o seu desejo, porque o espírito, né, tem o livre-arbítrio. Então, se ele comete ali muitos erros, arrepende no mundo espiritual, vem para cá, esquece do que era para fazer, da expiação, e vai cada vez mais se prejudicando, prejudicando ao próximo, né, e se auto-prejudicando, ele vai demorar mais para evoluir, vai sofrer mais, tem mais coisa para expiar. Aquele que não tem senão o instinto do bem, né, que é aquele espírito que já foi ali se depurando, né, já está depurado, porque pode ter o do mal numa existência anterior, ou seja, numa existência anterior ele poderia, né, possivelmente ter algo ainda de não muito positivo, e nessa encarnação, se ele já vê melhor, é porque expiou, pagou o débito, né? E aí ele pede para reler a questão de número 804, e eu vou pegar só um trechinho dela. Depois de todos os mundos sendo solidários uns com outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes dos vossos, venham aqui para habitar, para dar o exemplo. Então, aqueles espíritos que já evoluíram, já ocupam, né, já estão nos mundos felizes, vêm em missão exatamente para nos mostrar, né, como progredir. O Mestre Jesus é o maior exemplo, né, desse processo, né, de como evoluir, né, nesse âmbito moral, né, e acaba que o intelectual, porque é necessário o pensar, o refletir, o reavaliar. E aí, quando a gente fala em arrependimento, eu me lembro dos nossos estudos lá do livro Céu e Inferno, né, que a gente já havia começado, deu uma pausa, mas em breve a gente volta, a gente está indo aos pouquinhos, né, um livro agora, não mais todos, né, um por dia da semana, e ele fala, ó, o arrependimento é o primeiro passo para a melhoria, mas só ele não basta, é preciso ainda a expiação e a reparação, ou seja, arrependimento já é um processo de mudança, é o primeiro passo, mas depois vem a expiação, que é o quê? A expiação, ela consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida. Então, se eu cometi algo, né, esse pecado, esse equívoco nessa área física, o sofrimento é físico. Na área moral, o sofrimento é moral. Ou pode ser na área moral, mas vir em forma física. Entenderam o processo? Seja na vida presente, já que ele começa a expiar, ou depois na morte, na vida espiritual, e em uma nova existência corporal também. Né? Até que essa falta, né, esse débito tenha sido pago, né? Ou seja, ele veio, teve esse sofrimento físico, moral, ou os dois, e conseguiu ali evoluir, pagar esse débito. Então, numa existência seguinte, ele vem, né, ali, numa existência mais feliz. E, por último, a reparação, que é o que? Consiste em fazer o bem àquele que se fez o mal. Né? Então, se fui orgulhoso nessa existência, na próxima
eu preciso ser mais humilde. Se eu fui egoísta, mais caridoso. Se eu fui malévolo, benevolente. Se eu fui um trabalhador inútil, eu preciso, né, preguiçoso, eu preciso agora nessa existência ser mais útil. E a gente troca ali as moedas. Espero que vocês tenham gostado, que o Mestre Jesus possa abençoar cada um de vocês, a família de vocês, né? E nos encontramos novamente domingo às 8h30 com o programa Reflexões. Gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até domingo às 8h30 da noite. Beijo, beijo. Olha, o beijo, beijo não foi o tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tchau.